questão da soberania e a questão da intervenção, né? Por quê? Porque eu acho que foi importante, o primeiro a comentar foi o tenente-coronel Carlos, depois o senhor Roy, e também o Antônio Ramalho, a importância da questão do Estado, né? Ou seja, se você intervém, você tem esse momento de transição, e você entra com determinadas ações, como aconteceu no Timor-Leste, que foi as Nações Unidas também tomou um pouco o papel coordenador do processo, quando coordena, geralmente quando as partes que representam o Estado não podem fazer eles essa coordenação. Então, aí é que eu estava querendo colocar que aí está, talvez, uma diferença do aspecto da intervenção, mas a semelhança que se faz no processo de desenvolvimento. Quando a gente vai ver, por exemplo, uma cena que não seja pós-conflito, num pequeno país da África, ou mesmo no Brasil, há 20 anos atrás, a quantidade de atores no cenário do desenvolvimento, seja na área da educação, o número de ONGs, o número de agências internacionais, quem é que coordena tudo isso? Então, mais uma vez, fica importante a questão do papel do Estado. Em todas essas situações que não são de conflitos, quanto mais forte for a organização do Estado, maior também o papel coordenador dela, né? E quanto mais fraco, ou maior dificuldade. Então, nesse caso, é um dos pontos que eu creio que mais delicados nessas questões pós-conflito. Ou seja, as ações de desenvolvimento têm que estar implicadas muito mais forte nas construções das instituições, né? E como é que você faz isso neste momento dessa construção? Quer dizer, isso que é uma questão que eu acho delicada e que eu gostaria que fosse debatido. Se houver alguma questão relacionada, exatamente, mais uma. Boa tarde. Alô. Eu queria apontar para um caso específico que me parece um pouco ilustrar várias das questões que foram levantadas, que é o caso do Congo-Kinshasa com a MONUC, que é a maior força de paz hoje em dia, com 20 mil capacetes azuis. Eu acho que é um caso interessante porque mostra um pouco essa questão da articulação da construção do Estado e do problema de conseguir, por um lado, ter uma missão de paz e agências de desenvolvimento, e que nos dois casos faliram, talvez por causa da proliferação de outros atores que não são neutros, como o Dr. Rattenroy colocou antes, quer dizer, nessa questão de paradigmas de desenvolvimento ou de manutenção da paz. Basicamente, o que eu quero dizer é que a proliferação de atores que a gente tem hoje em dia no Congo-Kinshasa fez com que o governo Kabila basicamente está hoje preferindo que a MONUC se retire do seu Estado, e isso se deve, em parte, à intervenção, por exemplo, de vários atores, como o Ruanda e o Uganda, na região do Kivu, que é o principal foco de tensões, enfim, depois de 2 guerras no Congo, no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, com múltiplos atores não estatais, os FDLRs dos Hutus, enfim, o CNDP, que era controlado pelo Ruanda, mas que depois o Ruanda e o Congo se associaram contra eles. E isso forma quase que um sistema de conflitos na região, porque outros atores aproveitam da fragilidade do Estado congolês, o LRA na Uganda, o SPLA no sul do Sudão. No fundo, o que eu quero dizer com isso é que o sistema multilateral que tentou entrar nessa situação tratando como uma questão de um Estado e dividindo em missões, enfim, colocando missões por países, e que não, no fundo, conseguiu resolver essa equação de construção do Estado, mas articulando um pouco essa questão de manutenção da paz e de promoção do desenvolvimento, no fundo, talvez falhou porque está frente a um Estado que
têm suas lógicas próprias e que transcendem um pouco, enfim, essa questão da construção da paz e do desenvolvimento. No fundo, o que eu queria colocar um pouco no debate é que será que o governo Kabila tem condições maiores de construir um Estado, uma vez que essas forças sairão do país, as forças de paz, ou até as agências de desenvolvimento que não conseguem se coordenar, ou será que a situação atual permite reduzir danos que seriam ainda piores e que contribuiriam para uma pior instabilidade, que poderia causar uma nova guerra? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Tá ligado? As questões são todas muito interessantes, eu não tenho a menor pretensão de responder. Mas acho que nós vamos agregar mais questionamentos para que todos possam prosseguir nessa reflexão, né? Eu tive há pouco tempo com um funcionário lá do secretariado da ONU, que chefiava uma das divisões de África, e ele me disse categoricamente que ele achava que esse modelo de operações de manutenção da paz da ONU está falido e que, sobretudo na África, que os países já querem se livrar da presença dessas operações de paz e tomar a si a responsabilidade pela segurança dos países pós-conflito. É claro que isso é o ideal, mas o que se tem visto é que, nessas situações, o Estado não é nem presente o suficiente, nem tem as capacidades necessárias para manter minimamente a segurança nos países em situação de pós-conflito. E aí vem a questão que foi levantada aqui muito bem e por vários palestrantes e debatedores, a questão da não intervenção. Bom, mas não intervenção, como está prescrito na Constituição Federal, é a não intervenção militarmente, não intervenção, não intervir nos assuntos internos de um determinado país, se esse país não quer receber uma intervenção. Intervenção é uma palavra talvez um pouco forte, e o governo atual cunhou esse termo de não indiferença que o coronel mencionou, que se associa, então, a uma atuação responsável dentro do contexto daquilo que é aprovado pelo Conselho de Segurança, que é o que dá, digamos, o caráter legal e a legitimidade jurídica e moral para a atuação da comunidade internacional dentro de um país, e o princípio basilar do consentimento desse país, né? Senão, a gente cai naquela história do peace enforcement, que é uma outra coisa e que hoje já não se utiliza tanto. Claro que houve casos, Iraque, e aí um peace enforcement não do Conselho de Segurança, mas de uma coalizão de países capitaneada pelos Estados Unidos e tal, outra discussão. Mas, idealmente, e o que se faz hoje, e, sobretudo, as operações de paz em que o Brasil participa, são operações que contam com o consentimento do Estado anfitrião e baseadas numa decisão do Conselho de Segurança, né? E é até uma obrigação dos países membros da ONU em acatar as decisões, uma obrigação legal é acatar as decisões do Conselho de Segurança. Bem, então, isso um pouco na discussão entre soberania e intervenção. O consentimento das partes também é um tema aberto a debate, porque quem são as partes? Às vezes, há um Estado efetivo que representa aquele país, aquela nação, e que pode tomar a decisão de consentir com uma operação de paz. Aí é uma série de fatores políticos também, como no caso, já que estamos falando de China, o caso do Sudão, não é? Em que a China, como o Sudão não queria receber uma operação de paz, a China, que muitos interesses tem no Sudão e um relacionamento muito denso com o Sudão, econômico, comercial, etc., vetava ou impedia a aprovação das resoluções para criar operações de paz no Sudão durante muito tempo. E a pressão da comunidade internacional foi aumentando, até um ponto em que se meio que convenceu o governo do Sudão a deixar que se